Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez vamos estar transmitindo o nosso culto online, culto de doutrina da noite de 7 de maio de 2020. Então eu convido você a estar nesse momento conosco, fazendo uma oração, falar com o nosso Deus, para que o Senhor venha nos ouvir e venha nos abençoar na noite desse dia. Amém? Feche seus olhos, curva a cabeça. Deus querido e santo, Pai de infinita misericórdia e graça, diante de Ti, meu Senhor, nos colocamos mais uma vez, pedindo por Tua misericórdia, meu Senhor, que Tu venhas nos abençoar, que Tu venhas nos ajudar, que Tu venhas nos ouvir, que o Senhor venha, através da Tua misericórdia, da Tua graça, nos conceder a condição, meu Pai, de apresentar a Ti o perfeito louvor. Senhor, vem receber, meu Pai, a nossa adoração, nossa gratidão, e assim, meu Pai, vem responder dos altos céus enquanto Te adoramos, nos dando, meu Pai, mais uma vez, uma porção da Tua palavra, para abençoar as nossas vidas e encher o nosso coração de fé. Ó meu Deus, assim nós te pedimos na noite desse dia, ser conosco em tudo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém? Muito bem, vamos convidar aqui irmã Vivinha, irmã Lídia, irmão Gabriel. Eles vão estar adorando ao Senhor com o 2 hinos da harpa cristã. Em seguida nós vamos estar fazendo a leitura da palavra. Amém? Vamos louvar. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o 413. Declarar que Jesus é o nosso pastor. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Louvar o 292. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo.
resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo sempre pode me livrar. Só o sangue de Jesus Cristo e do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. No céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, queridos. Quero convidá-los a fazermos uma leitura na carta de Paulo aos Romanos, tá? Capítulo de número 11. Nós estamos há alguns dias, né, nessa sequência de Romanos, na sequência do capítulo 9 até o capítulo 11, que é uma sequência só, tá certo? Paulo, ele vem falando de um assunto e ele hoje vai encerrar esse assunto, tá? Capítulo 11. Eu vou fazer a leitura, depois eu entro mais a fundo na explicação dessa sequência de assuntos, tá certo? Leia comigo, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 1. É um capítulo bem grande, vamos ver até o versículo número 36, para a gente poder avançar no capítulo 12 de Romanos, tá certo? O futuro de Israel. Está escrito, Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados,
e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deste e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado no natural, do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, entre parênteses, para que não presumais de vós mesmos, fecha parênteses, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com ele, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto a eles, são amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Glória a Deus. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Glória a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa leitura. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra maravilhosa, que enche o nosso coração, meu Deus, que nos dá, meu Senhor, força e vigor para permanecer de pé, onde encontramos, meu Pai, alento, força, ó meu Senhor da glória, onde achamos, meu Pai, sustento para permanecermos firmes, meu Pai, diante de toda circunstância que o mundo tem nos apresentado. Deus eterno, te louvo, meu Pai, por esta palavra, te agradeço e peço que o Senhor continue conosco, nos abençoando, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para sempre. Amém? Graças a Deus. Irmã Vivinha, mas a irmã Lídia vão louvar o Senhor com mais um hino, tá bom? Em seguida nós estaremos meditando no texto que acabamos de ler. Irmã Vivinha. Paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, declarar que Ele é lindo e poderoso. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza,
Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, estamos chegando no capítulo 11, onde nós estamos no terceiro assunto interligado, assuntos relacionados. Nós informamos isso desde que fomos ler o capítulo 9, também lembramos isso no capítulo 10, na quinta-feira passada, e hoje, mais uma vez recapitulando, Paulo está falando de um mesmo assunto em 3 capítulos, só que de forma sequenciada, né? Esse assunto. Ele está falando do povo de Israel. Primeiro ele falou sobre a eleição de Israel no passado, capítulo 9. Ele falou da rejeição de Israel no presente, capítulo 10, presente na época em que ele escreveu. E agora ele vai falar da salvação futura de Israel, ou o futuro de Israel, tá certo? Nós temos lido todo o capítulo 11, são 33 versículos, né? 36, perdão. Versículos excelentíssimos, tá? Que enche o nosso coração de alegria quando nós lemos, né, os propósitos de Deus para o futuro, até porque Paulo está falando de forma profética, tá certo? Futuro é sempre profético. Então, versículo 1, ele começa aqui, como já é do seu perfil, né? Ele fazendo uma pergunta, e Paulo, quando ele faz essa pergunta, ele tem um interesse, tá certo? É a sua maneira de escrever, é a sua maneira de expressar, é uma maneira que Paulo tem, né, de trazer entendimento, de incitar a reflexão, de despertar o interesse no texto, né, de buscar o entendimento pleno do texto. É uma forma que Paulo utiliza. Paulo, ele por ser filósofo de formação também, ele usa muito a retórica. Então, ele nos incomoda com essas perguntas, né? Ele nos chama para a reflexão, tá certo? Então ele começa com uma pergunta aqui, ele diz, digo pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? E aí ele responde, né? No original, esse de modo nenhum aqui é Deus me livre. Se você buscar a versão King James, né, a versão inglesa, tá certo? Vai estar lá, de modo nenhum, ele traz como Deus me livre, né? Ou seja, ele não se atreve a afirmar que Deus rejeitou o seu povo. Inclusive, ele vai justificar por quê, né? No próprio versículo ele diz, porque também eu sou israelita. Ou seja, se Deus rejeitou o seu povo, eu sou rejeitado. Então, não faz sentido algum Paulo aqui afirmar que Deus rejeitou a Israel. Não, isso seria muita imprudência da parte dele. Seria dizer que ele é um rejeitado, ou seja, então não há salvação para Paulo, ele está perdendo seu tempo em falar de Jesus, ou da salvação em Jesus, se ele é um rejeitado. Então é uma contradição. Não, ele diz de forma alguma, né? Deus me livre, dizer que Deus rejeitou o seu povo. E aí ele continua no versículo 2, dizendo, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E esse conhecer aqui, nós voltamos lá para o capítulo de número 9, quando ele fala de eleição. E mais uma vez, Paulo ele vai falar muito sobre eleição no capítulo de número 11, né? Ainda que existe uma corrente muito forte, explicamos isso há alguns dias atrás, que defendem a predestinação, tá certo? Então, Paulo, mais uma vez, ele vai dar muita ênfase à eleição e não à predestinação, até que parece, quando falamos de eleição no futuro,
né, ou de salvação futura, perdão, salvação para os eleitos, parece que isso é premeditado. Não, não é uma premeditação de salvação. Quando eu escuto a palavra eleição, eu não sei aos irmãos que estão me ouvindo, mas geralmente quando eu escuto a palavra eleição, eu sou diretamente, né, impulsionado a pensar em campanha política, né? Porque sempre que a gente fala, esse ano é um ano de eleição, é um ano eleitoral, é um ano que vai ter eleição, aí você não tem como não pensar em política. E política, por assim dizer, é algo que gera muita conversa, né? Gera muita polêmica, muito debate, enfim. Mas eu quero pegar uma parte da política para tentar fazer você entender um pouco sobre o que Paulo está querendo dizer, certo? Quando a política está aposta, certo? Ela se põe com alguns candidatos, ou seja, as pessoas estão se candidatando a um cargo público, tá certo? E entre eles vai haver uma disputa, e só vai atingir o objetivo, só vai conseguir exercer o cargo aquele que for eleito. Aleluia. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, nós não somos diferentes. Nós estamos concorrendo, vamos assim dizer, né? Nós estamos concorrendo à salvação. Nós estamos aí candidatos ao céu. No presente momento, eu e você somos eleitos. Aleluia. Nós estamos salvos para a glória de Deus. Glória seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se o dia da salvação fosse hoje, se o arrebatamento acontecesse agora, nós estaríamos nesse momento ouvindo o soar da trombeta, estaremos subindo ao céu, porque nós hoje somos eleitos para a glória de Deus. Nós somos salvos, eu e você, com Covid-19 ou sem Covid-19, com isolamento social ou sem isolamento social. Você que me escuta hoje, nessa noite, aleluia. Se a trombeta soasse agora, eu e você subiríamos para a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque hoje, para a glória de Deus, nós estamos eleitos. Aleluia. Nós somos salvos na pessoa de Jesus. Acontece que nós não sabemos quando vai ser esse acontecimento tão aguardado, tão esperado, o arrebatamento dos salvos. Nós não sabemos. Porém, uma coisa nós temos que fazer, e aí Paulo, ele vai falar isso, se não me falha a memória, em Filipenses, né? Ele diz, uma coisa eu faço, né? Diante de tudo isso tem uma coisa que eu faço, que eu continuo a minha carreira, né? Olhando para Jesus, eu continuo, eu sigo em frente, eu não paro, eu persevero. Vai ter uma palavra aqui interessante, né? Que ele vai falar aqui, mais na frente, e eu vou deixar para falar ela mais na frente também, que fala sobre isso, né? Essa palavra, ela vai arremeter para a porfia. O que é a porfia? É a persistência, é a teima, né? Então nós porfiamos, como diz o hino da harpa cristã, sim, eu porfiarei por essa terra de além, né? Então nós vamos porfiar por essa terra de além, nós vamos insistir, nós vamos teimar, nós vamos perseverar até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós continuaremos eleitos, aleluia, continuaremos salvos, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Afinal de contas, hoje nós estamos concorrendo à salvação. Por que concorrendo? Eu acho até que concorrer não seria um termo tão assertivo para o que estamos falando. Afinal de contas, o céu, irmãos, ele tem lugar para todos. O céu, eu costumo dizer isso quando vou falar sobre as vagas, as vagas do céu, né? O céu, ele tem espaço para, desde Adão, primeiro homem, até todos que morreram até hoje, até essa hora. Cabem todas essas pessoas de Adão até hoje, cabem todas elas no céu. E ainda cabe todos que estão vivos no dia que se chama hoje, também cabe. Cabe os que morreram de Adão até hoje, cabe os que estão vivos até hoje, e ainda cabe quem vai nascer e quem vai estar vivo até o arrebatamento da igreja e até a glória de Israel, que nós vamos falar mais na frente, a escatologia também. Então, a vaga no céu para toda a humanidade, desde o primeiro homem até o último que vai existir.
todos eles cabem no céu, todos. Nós não precisamos brigar por uma vaga no céu, não, mas nós precisamos perseverar em estarmos salvos, continuarmos salvos, tá certo? Afinal de contas, também a palavra diz, né, que o céu ele é tomado por força, então nós temos que nos esforçar para chegar no céu, amém, meus irmãos? Não podemos brigar, né, para chegar lá intrigados, porque o céu também não é lugar de intrigados, né? Não vai haver dois céus, não tem um céu para mim e um céu para minha esposa. Eu briguei com a minha esposa, eu não estou falando com ela, nós estamos intrigados, mas nós dois somos crentes, dizemos que vamos para o céu, dizemos que somos cristãos e acreditamos que estamos salvos, eu e ela intrigados. Agora me responda, você acha que vai ter espaço no céu para chegarmos lá e Deus ter que apartar essa briga? Não, queridos. Nós temos que estar bem, na condição de salvos, nós temos que estar bem e prontos para subir a qualquer momento. Amém, meus queridos? Muito bem, voltemos à palavra. Então, Paulo, ele está falando aqui, né, dos eleitos, né? Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, né? Mas aí ele vai falar aqui, ele vai citar Elias, né? Alguma coisa que Elias falou: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e aí ainda querem me matar também, buscam minha alma. E aí ele começa naquele, né, no mimimi de Elias, né, na sua murmuração, vamos colocar assim, ele começa a se achar, né, o único. Ele diz: mataram todos, só eu fiquei, só existe eu de profeta. Aí Deus vai trazer uma palavra interessante aqui, não só para Elias, mas para mim e para você, né? Ele diz: não, Elias, você está um pouco enganado, um pouco equivocado. Eu ainda tenho 7.000, aleluia, 7.000 que não se dobraram a Baal. Glória a Deus. Elias deve ter ficado bem impressionado, muito. Eu imagino que Elias ficou muito surpreso com essa notícia que Deus deu. 7.000, eu achando que era só eu. 7.000 é muita gente, é quase que toda a membresia do campo de Messejana, né? Mas 7.000 sem Elias saber, é que Deus usou alguém para esconder esse povo e sustentá-los, para não deixá-los morrer. Então 7.000 não se dobraram a Baal. Aí no versículo número 4, né, a resposta divina diz assim: reservei para mim. Ou seja, irmãos, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar, tá certo? Deus ele vai deixar isso bem claro para Elias: eu quis, eu reservei, eu fiz. Aleluia. E quem é que vai dizer para Deus que ele não pode fazer? Então ele reservou, ele decidiu que não ia perder, né, a linhagem de Israel. Não, ele reservou alguns, ele supriu a sua necessidade. Agora, existe um detalhe, para ele fazer isso, olha só: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então aqui é que entra a questão de ser eleito ou não ser eleito, do candidato conseguir a sua eleição. Todos nós somos candidatos ao céu, e se não tivermos cuidado, somos candidatos também a um outro lugar não tão agradável quanto o céu, tá certo? Ou diria, de maneira alguma agradável, extremamente desagradável. Mas para nós, na condição de candidatos, conseguirmos essa eleição, é necessário que Deus veja em nós algum interesse, alguma atitude nossa que mostre o interesse de servir a Ele, algo que desperte em Deus, né, em nós, o interesse da salvação. E ele deixa isso muito claro aqui, quando ele fala desses 7.000, porque ele diz que não se dobraram a Baal, aleluia. Ou seja, sempre vai existir alguém, sempre vai existir um remanescente, sempre vai ter, né, alguém que vai dizer não, sempre vai ter alguém que vai perseverar, que vai porfiar, que vai persistir. Então, Deus ele surpreende Elias com essa resposta, não é? E ele diz no versículo 5 que ficou um resto, né, segundo a eleição da graça. Olha só, meus irmãos, glória a Jesus. Ele fala aqui que reservou, mas não pelas suas obras. Por quê? Por serem israelitas, tá? Eles, mesmo assim, mesmo rejeitando se dobrar a Baal, eles ainda não fizeram o que um israelita deveria fazer. Deus está deixando isso aqui muito claro.
né? Eles despertaram o interesse de Deus, a sua eleição, por não terem se dobrado a Baal, mas na condição de israelitas, de judeu, ainda deixaram muito a desejar. Agora, se Deus fosse olhar para cada ser humano e encontrar um ser humano extremamente perfeito, totalmente perfeito, para que ele pudesse o eleger, aí só em sermos humanos, venhamos e convenhamos, já somos falhos. Então, não foi pelo merecimento deles, mas por graça. A eleição, Paulo deixa isso muito claro aqui, no final do versículo 5, segundo a eleição da graça, ou seja, sem merecimento, tá certo? Porque, versículo 6, porque senão a graça não era graça, não é? Ou a graça já não é mais graça. Enfim, versículo 7, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então ele está falando aqui, ele começa a entrar aqui agora num assunto interessante, tá certo? Que é o propósito desse endurecimento, né? Olha só, nós falamos aqui no capítulo número 9 que eles foram eleitos no princípio, que depois eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a eleição, mas que no futuro eles vão ser alcançados. Agora, nós já estamos falando algumas quintas-feiras sobre qual é o propósito de Deus em fazer alguma coisa. Eu acho que os irmãos recordam, né? Por que Deus fez? Para que Deus fez? São perguntas que nós nunca devemos deixar de fazer. Por quê e para quê? Há um interesse, há um propósito de Deus em fazer isso. E agora Paulo explica aqui, tintim por tintim, qual é o propósito de Deus em endurecer Israel, né, diante da sua eleição. O propósito de Deus é para que se abra a porta da graça, para que os gentios sejam alcançados e, consequentemente, toda a humanidade disposta a essa eleição, ou a essa salvação, ou ao céu. Então, ele explica aqui que eles foram endurecidos, versículo número 7, tá? No final do versículo 8, até o dia de hoje. Hoje é o tempo que Paulo está escrevendo, né? Então, até aquele momento, Paulo está dizendo, até hoje eles estão endurecidos, permanecem endurecidos para Jesus, né? Para a graça, para a salvação, tá certo? Ele cita um texto de Davi, que Davi, né, também fala um pouco sobre essa dureza do coração de Israel, né? No versículo 11 ele faz uma outra pergunta: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Olha só, e ele mais uma vez diz, de modo nenhum, ou seja, Deus me livre de dizer, né, de apontar o tropeço de Israel. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, e está aqui a palavrinha que eu disse que achava interessante, né? Veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Olha só, você vai encontrar essa palavra aqui como obra da carne, né? Lá em Gálatas, né? Paulo falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, você vai encontrar essa palavrinha lá, emulação. E o que é que significa a emulação? O que é o êmulo, né? O êmulo é aquele que pleiteia, é aquele que disputa, tá certo? Emulação é o sentimento, é o desejo de superar a outrem. Isso é a tradução de emulação no dicionário de língua portuguesa, tá certo? Então, quando eu sou êmulo, eu sou aquele que eu gosto da disputa, eu gosto do pleito, né? E pleito já remonta novamente para a eleição, né? Então, assim, eu gosto da disputa, eu gosto da superação, eu gosto de superar, né? Eu gosto de suplantar. Então, quando o Paulo ele coloca essa palavra aqui dizendo que a queda deles, ou o endurecimento deles, né, veio, né, pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar, ou seja, para incitar a Israel, né, a emulação. Ou seja, uma vez que Deus endureceu e eles foram rejeitados, agora se abre a porta da graça para os gentios, ou seja, o Deus exclusivo de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus deles, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora ele não é mais só deles, ele agora é um Deus que ele abraça todo e qualquer povo do mundo. A porta da graça se abriu.
E eu falei um pouquinho sobre judeus, né, na quinta-feira passada. Você não queira ter o dissabor de conversar com um judeu, né, judaizante principalmente, e dizer para ele que você conhece Deus. Aí você vai ouvir coisa que você nunca quis ouvir na sua vida e nem queria imaginar. Ele vai dizer que você não sabe nem quem é Deus, tá certo? Para começar, ele vai dizer que você não sabe nem o nome de Deus. Então eles têm propriedade para falar isso. Porém, Deus, ele resolveu se apresentar para os gentios. Ele abriu a porta da graça, tá certo? Ora, com isso, sem dúvida nenhuma, Deus conseguiu incitá-los à emulação. E essa emulação, né, ela pode também ser interpretada como inveja, em alguma outra versão, né? Deus, ele desperta neles o interesse de voltar-se para Ele, de voltarem a ser os exclusivos eleitos de Deus, tá certo? E aí segue o diálogo, né? Paulo continua falando, versículo de número 12, se a sua queda, agora isso aqui é interessante demais, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que é que Paulo está querendo dizer? Rapaz, se foi tão bom para nós que Israel foi rejeitado, se foi tão bom para nós que Israel caiu, se foi tão bom para a humanidade, para todo mundo, a sua queda, muito mais seria, ou muito mais será, a sua regeneração. Ou seja, se eles se voltarem para Deus, aceitando a Jesus como seu Salvador, meus irmãos, o mundo entraria numa perfeição tremenda, tá? Porque eles são os eleitos, eles são os escolhidos, eles são os primeiros, eles são as primícias, tá certo? Ora, imagina só Israel, todo aquele povo aceitando a Jesus hoje. Irmãos, seria algo extraordinário. Paulo, ele tem que reconhecer isso, porque ele é judeu, ele sabe as promessas, ele conhece a palavra, tá certo? No versículo 13 ele vai mudar um pouquinho o assunto, ele vai falar: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. É o interesse de Paulo, é um desejo de Paulo. Quem conhece as obras do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreveu, Atos dos Apóstolos também, escrito por Lucas, vai descobrir que Paulo tinha uma prática interessante, né? Ele, sempre que chegava em alguma cidade, primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga, mesmo cristão. Por quê? Porque ele ia disputar com os judeus na palavra, dado o seu vasto conhecimento e a sua capacidade imensa, né, de persuasão, a sua dialética, a sua retórica, o seu diálogo bastante embasado. Então ele ia direto procurar os judeus. Ele primeiro apresentava o Evangelho de Jesus Cristo aos judeus. Quando acontecia de eles rejeitarem, que Deus tinha feito a propósito, aí ele dizia: agora eu vou me voltar para os gentios. Vocês não querem, vocês estão rejeitando a palavra, vocês estão dispensando a oportunidade. Já que vocês não querem, então eu vou me voltar para os gentios. Era isso que ele fazia. Então ele começava a pregar para gregos e para bárbaros, para citas, enfim. Então ele ia buscar um outro povo. Vamos lá. Versículo de número 15. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Ele fala de novo o que falou agora há pouco. Se não há vida dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa é santa, e a raiz é santa, também os ramos o são. O que é que ele está dizendo agora? Eles são da raiz. A raiz santa que Paulo está colocando aqui é Israel. Essa raiz, ela nasce em Abraão, tá certo? E ela vem se perpetuando através de Isaac, de Jacó, das 12 tribos e até o dia de hoje. Ele coloca agora Israel como uma árvore. Essa árvore tem uma raiz, ela tem um tronco, ela tem uns ramos. E ele está dizendo, e vai dizer agora versículo por versículo aqui, que eles foram quebrados e arrancados da raiz, do tronco, tá certo? Foram tirados do tronco. E o que é que Deus fez? Deus resolveu pegar
os gentios e os enxertou no tronco. Não sei se alguém que me escuta conhece alguma coisa de agricultura, né? Mas eu vi, poucas vezes, mas vi já, conheço um irmão que ele faz muito isso no terreno que ele tem, né? Eles pegam um galho de uma árvore que não é aquela que ele vai enxertar. Eles pegam um galho de uma árvore, por exemplo, um galho de cajueiro, e enxertam num tronco de mangueira, tá certo? E aí a primeira coisa que a gente pensa é que não vai dar certo, né? Porque mangueira é mangueira, cajueiro é cajueiro. Mas quando ele enxerta o galho de cajueiro no tronco da mangueira, o que é que vai acontecer? Aquele galho, ele vai crescer e vai frutificar, mas ele não vai dar manga, ele vai dar caju, tá certo? Porém, a força que ele recebe para frutificar, ela não vem dele. Essa força não vem do galho, essa força ela vem do tronco e por sua vez da raiz, porque a raiz é quem puxa a seiva da terra, é quem mantém o tronco firme, e o tronco, por sua vez, recebendo a seiva, ele vai passar, né, isso para o galho. Mas o galho, diga-se de novo, né, ele está frutificando pela força do tronco. Se arrancar de novo o galho do tronco, né, e deixar ele sem estar no tronco, ele vai morrer, porque quem está dando força para ele é o tronco. É mais ou menos essa analogia que Paulo está usando, tá certo? Para tentar explicar o que aconteceu com Israel e conosco, tá? Segue o texto, ele diz, né, não te glories contra os ramos. Ele fala aqui da oliveira e do zambujeiro, né, tá certo? Vamos ler aqui, versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo o zambujeiro, agora Paulo se volta para nós, gentios, nós somos o zambujeiro, tá certo? Que foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira são eles, a oliveira é o tronco, eles são os galhos da oliveira, tá? Versículo 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, o que eu acabei de falar, não é? Eu estou frutificando, eu estou aqui forte, né? As minhas folhas estão viçosas, eu tenho beleza, eu tenho esplendor, eu tenho frutos muito fortes e bonitos. Mas isso não vem de ti. Entenda isso. Isso não vem de ti. Isso vem da raiz que alimenta o tronco. O tronco é Israel. Eu falei alguns dias atrás, torno a dizer, nós cristãos sofremos influência total do judaísmo. O cristianismo ele é, como eu costumo colocar, ele é uma evolução do judaísmo, tá certo? O cristianismo é uma evolução do judaísmo, o cumprimento da palavra do Antigo Testamento, anunciando o Novo Testamento em Jesus Cristo. Muitos dizem isso. Cristo, ele é a concretização de todo o Antigo Testamento, tá certo? Então, eu chamo isso de evolução. Então, a evolução do judaísmo é o cristianismo. Ou seja, o judaísmo é o tronco, mas quem sustenta o judaísmo é a raiz, e a raiz é Deus. Se eu estou dando fruto hoje, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar, eu tenho que compreender, né, que eu não sou o tronco e nem sou a raiz. Eu estou no tronco, eu recebo da raiz, mas eu sou zambujeiro, enxertado. Aleluia, glória a Deus. Não por meu merecimento, mas por graça de Deus. Aleluia. Então, continuando aqui, versículo 19, né? Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Paulo, ele tem um certo tom de sarcasmo, eu admiro muito isso, né? Mas ele vai chegar onde ele quer chegar, né? Versículo 20. Está bem, tudo bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, aleluia, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha só, irmãos, nós nunca devemos, eu sempre gosto de ensinar isso, nós nunca devemos, né, atirar em Israel. Pelo contrário, deve ser o povo da nossa maior admiração na terra. Até a palavra nos orienta a orar pela paz em Israel, tá certo? Nunca queira
se gloriar, porque aquele povo não aceitou Jesus e você aceitou. Teme, conselho de Paulo, né? Teme que não te poupe a ti também, tá certo? Eles não foram poupados por algumas atitudes. E nós? Todas as nossas atitudes glorificam a Deus? É algo para se pensar, tá? Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade, né? Se permaneceres na benignidade. De outra maneira, também tu será cortado. Mais uma vez ele fala, ó, enquanto você está bem, né? Enquanto você está aí e Deus está usando de bondade, né? Considera isso, tá certo? Agora, de outra forma, se tu não permanecer, será cortado, tá bom? E também se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, só depende deles voltar, tá certo? Se eles resolverem crer em Jesus, a porta para eles está aberta, ou nunca se fechou, tá certo? Foram cortados, arrancados. Mas vamos ver o que é que diz aqui o próximo versículo. Porque Deus, ainda o mesmo versículo, né? Versículo 22, porque Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Ou seja, Deus tem todo o poder de trazê-los de volta, ou de recebê-los de volta. Porque se tu foste cortado no natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, para eles é mais fácil, irmãos. Para eles é muito mais fácil, porque nós, que não somos judeus de nascimento, né, tivemos alguma dificuldade para conhecer a Deus. Eles já conhecem, falta só entenderem que Jesus é o Filho de Deus, só isso. Não é muita coisa que falta para eles, não. Para nós foi muito mais difícil. Para eles já é natural, o retorno é bem natural, tá? Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, né? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Agora ele conclui o assunto que ele começou sobre a salvação futura de Israel, tá certo? Aqui o futuro de Israel, né? Nessa epígrafe, tá? Versículo de número, nós estamos no versículo de número 25, né? Aí versículo 26, e assim todo Israel será salvo, é o que nós tínhamos pensado, como está escrito, de Sião virá o libertador, e de Israel de Jacó suas impiedades, ou as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Olha que coisa importante, viu? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso aqui é promessa, né? Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela sua desobediência, aliás, pela desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Glória a Deus. O que Paulo está mais uma vez dizendo aqui? Meus queridos, eles foram rejeitados, mas podem voltar, tá certo? Mais uma vez ele falou de eleição, né? Paulo fala muito sobre eleição nesse capítulo aqui, tá? E aí ele diz, de Sião vem um libertador, né? Meu conserto com eles, quando eu os tirar dos seus pecados. Então agora Paulo começa a falar de escatologia, né? Que é realmente a glória de Israel vai acontecer quando a igreja já tiver sido arrebatada, né? A igreja foi arrebatada, está no Senhor, com o Senhor nos céus, e quando o anticristo estiver reinando no mundo, ele vai conquistá-los, porém, após um determinado período, se não me engano, 3 anos e meio, ele vai mostrar a sua cara, vai construir uma estátua, vai querer ser adorado, e Israel nesse momento vai reconhecer que ele não é o Messias, né? Porque eles já tiveram uma grande experiência, a forte experiência de irem para o cativeiro da Babilônia por adorarem, né, a imagem de escultura,
Então eles não querem mais passar por isso. Eles não querem mais se dobrar aos ídolos. Como eles aprenderam, a partir do momento que o anticristo quiser ser adorado pela sua imagem, aí eles vão romper com ele. Quando eles romperem com ele, ele vai organizar um ataque mundial contra Israel. O propósito desse ataque vai ser varrer Israel do mapa. Então as nações virão contra Israel, tá certo? Nesse momento, lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que o que vai acontecer é que vai haver uma grande batalha no Vale do Armagedon, Vale do Megido, Vale de Josafá, Vale da Decisão, enfim, tem vários nomes aquele vale. É um vale que compreende uma área de aproximadamente 70 quilômetros, né, de extensão, e esse vale é um vale, como já diz, vale é fundo, né? Naquele lugar as nações virão pelejar contra Israel, eles vão acuar Israel junto ao Monte das Oliveiras, e quando eles vierem para dizimar Israel, nesse momento Jesus Cristo ele tem a sua segunda vinda, né? Na primeira vinda ele veio só até as nuvens e arrebatou a igreja. Na sua segunda vinda ele vai pisar na terra, mas não mais como cordeiro, ele vem como juiz, né? A palavra diz que ele vem com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a igreja vem junto, bendito seja o nome do Senhor. A igreja vem junto com o Senhor para pelejar contra as nações, tá certo? Nesse momento ele vai pisar o Monte das Oliveiras e o monte vai se fender ao meio. Quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra que está escrito, né? Entrai por mim, eu sou a porta, né? Aquele que entrar por ela salvar-se-á. Então ele vai abrir uma fenda no meio do Monte das Oliveiras e o povo judeu vai passar por essa fenda. É por ali que eles vão escapar. Eles vão olhar para ele e vão ver os buracos na sua mão e o buraco no seu lado e vão reconhecer que ele realmente era o Messias. Aleluia. Nessa hora eles vão reconhecer, nessa hora eles vão aceitar a Jesus como seu Salvador. Eles vão se converter. Essa aqui é a glória de Israel, a glória futura de Israel, tá certo? Então quando isso acontecer, Jesus ele vai pelejar contra as nações. É tão interessante, irmãos, que no momento que Jesus está fazendo tudo isso, todos esses sinais, mesmo assim as nações vão lutar contra Jesus. Mas a Bíblia nos fala que naquele dia, né, ele os regerá com vara de ferro e o sangue vai dar no freio do cavalo. O freio do cavalo, para quem não sabe, é na altura da boca. Então estamos falando aí pelo menos 1,5 metro de altura de sangue. Vai ter muita morte nesse dia, né, contra as nações. Muitos irão morrer porque vieram para lutar contra o povo de Deus e eles vão aceitar a Jesus naquele dia e Jesus vai pelejar contra eles. Então essa será a glória de Israel, tá certo? Ele fala aqui, né, que isso foi prometido para eles. Por quê? Por causa dos pais. Porque Jesus, aliás, Deus, ele fez uma promessa para Abraão. E ele não pode descumprir a sua promessa, ele não pode descumprir a sua palavra. É por isso que Deus sempre tem um remanescente, né? Esse povo aqui, que nesse dia vão ser livrados por Jesus, é o remanescente de Israel. Então, esse remanescente vai ser salvo nesse dia, em respeito à promessa que Deus fez, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Por fim, ele ergue um hino de adoração, né? E eu quero ler esse hino de adoração para encerrar, tá certo? Versículos 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, toda vida que eu vejo esse versículo 34, eu me encho, eu transbordo de alegria no Senhor. Aleluia. Quem compreendeu, em outra versão, quem compreendeu a mente do Senhor
para que possa o instruir, não é? Depois ele pergunta: quem foi seu conselheiro? Aleluia. Glória a Deus. Quem é que pode ensinar a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Quem é que pode compreender tudo sobre Deus? Nós estamos num aprendizado. Continuaremos aprendendo, eternamente aprendendo do nosso Deus infinito. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Semana que vem nós estaremos vendo um outro assunto, capítulo 12 da carta aos Romanos, tá certo? Peço que você continue acompanhando, ouvindo, né, sendo abençoado, assim como nós estamos sendo. Eu estou aqui me enchendo na presença de Deus, porque Deus tem falado comigo nessa noite. Aleluia. E tem falado com você. Glória a Deus. Aleluia. Creia. Deus tem reservado bênção para a tua vida. Deus é contigo. Aleluia. Escute essa palavra que o Senhor impulsiona o meu coração a dizer para ti nessa noite. Deus é contigo. Haja o que houver, Ele está contigo. Haja o que houver, glória a Deus. O Senhor não te abandonou e nem vai te abandonar. O Senhor me toca a direcionar essa palavra para você que me ouve nessa noite. Ele não te abandonou. Aleluia. Creia, Ele está contigo. Amém, meus irmãos? Vou pedir aqui a irmã Vivinha para fazer uma oração, encerrar o trabalho do Senhor. Em seguida estarei impetrando a bênção apostólica, tá? Irmã Vivinha. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Vamos agradecer ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Te agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, manifesta todos os dias em nossas vidas. Quero nesta noite, meu Senhor, te agradecer e pedir que cada vida, Pai, que ouviu a tua palavra seja fortalecida, edificada. E creia, meu Senhor, que o Deus a escolheu. E que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu na vida de cada um. Aleluia. Pai. Continua conosco, nos dá uma noite de paz na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Muito bem, meus queridos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, estenda sua mão para o alto e receba ainda a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a vida de todo o povo de Deus, e todos por fé digam comigo, amém. Amém. Glória a Deus. Deus em Cristo te abençoe mais e mais a cada dia. Paz do Senhor para todos.